Muito boa tarde, vamos agora para o nosso podcast com Denis. Denis, seja muito bem-vindo. Eu quero fazer perguntas que você com certeza vai mudar a minha mente e de quem também assistir. Denis, eu ouvi dizer que você tem um sonho, que é o de levar as pessoas para o divã. Me conta um pouco mais sobre esse sonho. Exato. Bom, Bandeira, eu penso da seguinte forma: se todo mundo fizesse terapia de qualquer natureza, o mundo seria muito melhor. Eu defendo a teoria de que a busca por terapia ela tinha que constar na legislação, tinha que ser objeto de lei. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, fazer uma espécie de terapia. Porque à medida que a pessoa se autoconhece, que ela sabe mais sobre seus valores, sobre aquilo que ela faz a diferença no mundo, o seu papel dentro do mundo, ela melhora e, consequentemente, as pessoas em seu entorno. Eu costumo dizer que a terapia, o autoconhecimento, é uma jornada individual que gera ganhos coletivos. Todos melhoram quando você melhora. Então, esse meu manifesto, esse meu desejo de levar todo mundo para o divã é com esse objetivo de fazer com que a sociedade, as famílias, as empresas, elas consigam evoluir e se respeitar mais. Cada um conhecendo suas habilidades, conhecendo quem são na sua essência, o que vieram fazer aqui no nosso simpático planetinha azul. Por isso que eu defendo que todo mundo deve ir para o divã fazer terapia pelo menos uma vez na vida, porque é uma experiência transformadora e que não tem contraindicação. Faça terapia. Perfeito, maravilha. Tem que fazer uma transmutação mental e emocional. Exatamente. Ô, Denis, você é o criador do método PRF. O que é isso? Não é Polícia Rodoviária Federal, não, né? Não, é parecido, né? As siglas são idênticas. PRF vem de pausar, refletir e fluir. Por que eu defendo esse método? Porque nós somos instruídos desde muito cedo, na família, na escola e nas empresas, que nós temos que ser rápidos, responder de uma forma quase reptiliana. Bateu, levou. Sim, não. Ter a resposta na ponta da língua e que seja rápido. Não é estimulado o pensamento mais analítico, mais profundo. Tudo precisa ser no estalar de dedos, num piscar de olhos. Só que quando você toma essa atitude que é extremamente rápida, né, mecânica, você abre mão de adensar, de refletir sobre esse assunto. E no dia a dia, seja na família, com os amigos, nas empresas, nós temos que tomar decisões rápidas, isso é verdade. Só que em algumas oportunidades, que tal, em vez de responder no impulso, uma demanda de um cliente, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, a gente não colocar um freio e pensar o seguinte: deixa eu refletir um pouco mais sobre isso. O Abílio Diniz, um dos maiores empresários de todo o tempo, todos os tempos aqui no Brasil, quando ele estava em reunião de conselho e percebia que não havia um consenso, havia muita rusga, muito ruído, o que ele propunha? Gente, vamos parar por aqui, vamos dormir sobre o problema e amanhã, relaxados, mais conectados, nós voltaremos aqui na reunião e buscaremos um consenso. Na maior parte das vezes dava certo. Só de fazer essa pausa, deixar as ideias clarearem, Sim. Fazer as conexões necessárias e uma nova proposta vinha à mesa. E geralmente era uma proposta muito melhor. Então, o primeiro passo do PRF é isso. Sempre que houver oportunidade de você pausar para tomar uma decisão importante, pause. Não tome por impulso. O segundo ponto, o refletir. A partir do momento que você tirou esse tempo para se dedicar ao assunto, reflita sobre ele.
Desenvolva algumas questões, como, por exemplo, o que essa situação está pedindo? Muitas vezes, o que a situação pede não é necessariamente aquilo que você quer, mas é aquilo que é necessário ser feito. Como eu gosto muito de futebol e sou palmeirense, eu observo muito o que o Abel Ferreira fala. E algumas vezes ele já disse o seguinte: quando eu preciso fazer alguma alteração no jogo, a pergunta que eu me faço é: o que o jogo está pedindo? Veja que interessante, olha a inversão, não é aquilo que ele quer fazer. Porque no primeiro momento, talvez ele gostaria de colocar mais um atacante. Mas será que é isso que o jogo está pedindo? Não é melhor colocar um zagueiro? Isso envolve, muitas vezes, abrir mão do ego, da vaidade, se contrariar. Sim. Mas é analisar a situação num contexto holístico e ter essa clareza daquilo que o momento pede e tomar a decisão certa. Então, refletir passa por essa situação. O que o momento pede, não é? E o fluir consiste em: tomei a decisão, joguei para o universo. E vou deixar o universo fazendo o tempo dele. Não adianta eu ficar persistindo, insistindo, tentando mudar de uma hora para outra. Tomei a decisão, tá feito. O retorno virá. O retorno virá. Talvez não seja no tempo que você almeja. Talvez demore mais um pouco daquilo que foi previsto. E talvez não venha nem da forma como você espera, mas virá da melhor maneira possível. Perfeito. É muito importante reflexão. O agir por impulso sempre vai dar um resultado que a gente não queria e não é o esperado. É. Você também fala muito sobre o código SPIRE da felicidade. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. O SPIRE, ele é baseado na psicologia positiva do Tal Ben-Shahar, que é criador do curso mais disputado de Harvard, a ciência da felicidade. E a psicologia positiva parte do princípio de usar a psicologia não para resolver ou tentar elucidar problemas, doenças, e sim para capitalizar, potencializar as suas principais habilidades, aquilo que você tem de melhor. É uma mudança de perspectiva. Em vez de analisar os conhecimentos psicanalíticos, psicológicos para resolver problemas, eu vou usá-los para ampliar aquilo que você tem de mais positivo. E o SPIRE é uma sigla para 5 pilares em inglês. São 5 pilares do bem-estar integral. Porque o SPIRE e a psicologia positiva defendem que a felicidade é uma habilidade treinável. Sim. E que está ligado ao bem-estar integral. Esses 5 pilares são o pilar espiritual, então o S vem de spiritual, lembrando que é uma sigla em inglês, o P de physical, físico, o I de intelectual, o R de relacional e o E de emocional. Então, a partir do momento que você está em equilíbrio, tem uma atenção nesses 5 pilares, nessas 5 verticais, a tendência é que você tenha uma vida melhor, mais próspera e seja mais feliz. Lógico que é um grande desafio manter esses 5 pilares em alto nível. Sim. Geralmente a gente consegue manter 3 ali no estágio legal, 1 no estágio mediano e 1 lá embaixo. Então faz parte do nosso desafio, da proposta, manter todos o mais alto possível. Em determinados momentos, a gente sabe que isso não é possível. Um vai estar mais baixo, outro vai estar mais alto. Mas se você tem consciência disso e dedica parte da sua agenda para desenvolver esses pilares, você vai ver como vai conseguir ter uma felicidade mais íntegra, mais holística, mais genuína, tá? Entrando um pouquinho mais em detalhes em cada um deles. O espiritual. O espiritual consiste em você estar num estado de presença, de fazer aflorar as suas habilidades, a sua essência, em prol de si e do coletivo. Não necessariamente espiritual tem a ver com religião. Tem a ver com fazer acontecer, usar as suas habilidades, a sua essência, no melhor do mundo. O R, melhor dizendo, o P, de physical, é você dar atenção à sua alimentação, às atividades físicas
E um ponto que a gente costuma negligenciar muito, o sono. Dormir bem faz toda a diferença. Total. Basta ver o seu humor quando você dorme 7, 8 horas ou quando você dorme 3, 4 horas. Altera muito. Então, estar atento a esses 3 pontos. O I de intellectual. Procurar alimentar a sua mente com conteúdo positivo, com conteúdo com valor. Então, evite o excesso de redes sociais, o excesso de portais de notícia, porque é um conteúdo extremamente nocivo. É um conteúdo que sempre vai trabalhar nas esferas do medo, da ansiedade, da raiva, do ódio. Você abre qualquer portal de notícia hoje, pode perceber que 90% do conteúdo ali vai falar sobre guerra, sobre assassinato, sobre rusgas. Haverá pouca notícia edificante de transformação positivo. Então, procurar fazer uma boa curadoria daquele material que você consome. Procure ouvir um podcast, ler um bom livro. Isso vai alimentar muito bem a sua mente. O R de relacional. Nós somos seres gregários, precisamos um dos outros. Então, estabeleça boas conexões. E conexões desinteressadas, conexões autênticas, procurar usar aquilo que você tem de melhor para auxiliar o outro. Né? Depois, essa conexão, essa amizade, esse relacionamento pode virar o quê? Em um bom negócio. Sim. Né? Então, em vez de fazer um networking em que o relacionamento é só visando o negócio, faça o netweaving, que é você criar uma conexão genuína, autêntica, em prol de ajudar o outro, porque automaticamente virá o retorno para você. Sim. Né? E por último, o emocional, né? Como a gente estava discutindo aqui antes, a importância de você entender os seus sentimentos, os gatilhos, os significados deles e o que fazer. Como você citou a raiva, né? Como é que eu transformo a raiva em algo positivo? Ou o medo em algo positivo? Como é que eu faço essa transmutação, essa alquimia? Então é por aí o código SPIRE. Ele vai dentro da linha de corpo, mente e espírito, né? Exato. O equilíbrio. Se eu não tiver esse equilíbrio, nada funciona. E quando a gente fala em espiritualidade, é efetivamente essa separação de religião. Religião não tem nada a ver com espiritualidade, né? É uma nomenclatura de uma filosofia seguida ou de uma conduta. A espiritualidade é quando você se conecta com algo muito superior, quando você entende que existe uma força superior que rege tudo aquilo que está à sua volta. E aí quando você desprende, né, e cuida. E cuidar do corpo é essencial. Cuidar da mente, eu falo que para você começar bem o seu dia, você tem que acordar visualizando o final do seu dia, não o início do seu dia. Já visualiza o final. O que você quer que aconteça no seu dia e como é que você já se vê ao final do dia. Excelente. Isso vai fazer toda a diferença, porque você começa a liberar hormônios de prazer no seu corpo, de bem-estar, de sensação e tudo mais. E essa questão que você disse de evitar notícias ruins, isso realmente faz muito impacto na saúde mental e na saúde física. Porque quando você começa a ver muita notícia ruim, o teu emocional vai ficar abalado porque você vai começar a vibrar sempre em frequência de medo. Exato. Estado de alerta constante. E o que o teu corpo vai fazer com isso? O seu corpo vai começar a liberar toxinas, química, que vai começar a te deixar doente. Então ele vai liberar muito cortisol e outras toxinas. E aí, o resultado disso é a doença. Então é preciso você criar relacionamentos onde você tenha a possibilidade de falar o que sente, se expressar de maneira livre e tranquila. Quanto mais você fala, mais tranquilo você fica. E todo o processo de cura, inclusive dentro do processo terapêutico, ele se inicia através da fala. É isso, é isso. Muito bom. E tem mais uma pergunta que eu quero fazer para você. Você tem falado muito sobre liderança educadora. O que é esse movimento? E como a gente também sabe que a questão da saúde mental afeta ambientes corporativos e educacionais, como é que a gente consegue fazer esse link nesses ambientes? É muito interessante. Na maior parte do tempo, o que prevaleceu dentro das empresas era a liderança de comando e controle. Ou seja, o chefe manda e o subordinado obedece, baseado numa dinâmica de transação. Se você cumprir o seu objetivo, você vai ganhar o seu salário.
dependendo do que a pessoa faz ou de onde ela trabalha, se ela for além do objetivo dela, ela ganha os bônus. Só que o que nós percebemos ao longo aí desse tempo é que é um sistema que adoeceu. É um sistema que caducou, porque as pessoas começaram a perceber que ter dinheiro é importante, ajuda na realização de diversos sonhos, na obtenção de bens materiais, só que em boa parte das vezes, a troco da nossa saúde, a troco do nosso bem-estar, a troco da nossa felicidade. Então, a mudança para a liderança educadora é focado, em vez de ser a transação, é focado na transformação. O líder educador, ele tem como mote aprender e ensinar o tempo inteiro. Ele precisa estar com a mente aberta para assimilar novos conhecimentos, entender o que tem passado na sociedade, principalmente estimulado pelas novas gerações, essas que estão entrando no mercado de trabalho, que não fazem questão de ter alto status, carro do ano, ganhar rios e rios de dinheiro, né? Se isso for significar a saúde dela. Então, essa mudança de comportamento dos novos players do mercado tem forçado as empresas a terem esse líder com a visão mais holística, com a visão mais aberta. A mudança é o que eu chamo da mudança do líder cenoura para o líder bolo de cenoura. O que é isso? O líder cenoura, o transacional, a moda antiga, do comando e controle, o que ele fazia? Ele montava em cima do burrinho, colocava uma cenoura amarrada numa varinha e ficava direcionando o burrinho para o seu objetivo, até onde ele queria que o burrinho fosse. Quando o burrinho chegava no determinado ponto, ele presenteava o burrinho com a cenoura. E à medida que o tempo ia passando, para estimular esse burrinho a ir além da meta dele, ele ia dando mais cenouras. Só que o burrinho ia ficando estafado. Ele conseguia 3, 4, 5 cenouras, na sexta ele não conseguia e caía doente. Ora, não tinha problema, eu substituo o burrinho. Esse é o líder transacional, o líder cenoura. Já o líder transformacional, o bolo de cenoura, o que ele faz? Cara, em vez de eu pegar essa cenoura aqui, que é nutritivo, mas é um pouco insonsa, e é uma cenoura individual, é um prêmio individual, por que eu não pego a cenoura de todo mundo, misturo ali com leite, açúcar, chocolate e faço um bolo de cenoura? Cada um entra com o ingrediente, cada funcionário entra com o ingrediente, com cenoura, com leite, com farinha, com fermento, sei lá. A gente vai colocar no forno e vai transformar, vai transmutar, vai fazer alquimia. Então eu não tenho mais uma cenoura que é nutritiva, mas é insonsa. Agora eu tenho um bolo de cenoura que todo mundo participou para fazer. E quando o bolo estiver pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai celebrar e vai comer o bolo de cenoura junto. Então aí que está a diferença do líder cenoura e do líder bolo de cenoura, que é essa liderança educadora, desse líder que aprende e ensina o tempo todo. Perfeito. Interessante que essa sua visão, ela casa muito bem com um método que eu tenho de atendimento, que é o método ACE. Ação, conexão e entrega. Eu preciso agir, mas gerando uma conexão entre a ação e o autor daquela ação, para que eu possa efetivamente trazer uma entrega, né, que é o resultado esperado. Se eu não tiver uma conexão entre a ação e o resultado esperado, o resultado não vai ser esperado. Então, é essa mudança de mentalidade através desse processo, né? O que eu quero? Eu estou insatisfeito no meu relacionamento, o que eu preciso fazer? Né? E eu dou um exemplo que esse ano eu faço 30 anos de casado e eu já contei essa história várias vezes. Quando eu casei, eu não fiz uma promessa para ela, eu fiz uma promessa para mim de que ficaria casado. E como todo casamento, tem os seus altos e baixos, tem os seus desencontros, e é preciso o autoconhecimento para entender qual era o perfil comportamental e como é que eu melhoro
Então eu fui buscar o que eu precisava fazer para manter o meu casamento e melhorar, inclusive, a comunicação. Foi quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental. Então eu agi, me conectei e entreguei. Então esse ano eu estou coletando o resultado dessa entrega, que são 30 anos de casado, que hoje em dia é algo muito raro. Uma aves rara. Muito raro, 30 anos de casado. Então eu dou os parabéns para minha esposa, não é para mim, né? Eu dou os parabéns para ela, que me atura 30 anos. Parabéns, parabéns. Denis, se você tivesse que falar uma frase que te resumisse ou resumisse o teu propósito, qual seria? Eu acredito que buscar o autoconhecimento como uma missão de vida. Todos nós temos que entender quem somos e o que viemos fazer aqui. Ninguém está aqui a passeio. Se você ainda está respirando, andando, vendo, sendo ativo, é porque você tem um papel a cumprir. Então não desperdice, não negligencie essa dádiva, esse milagre que é estar vivo. Faça valer. Você aqui está... você faz parte de um todo. Estamos todos conectados, né? Assim como os átomos estão conectados, todos nós estamos, de certa forma, unidos. Então, faça valer o que você está fazendo aqui na Terra. Né? Não deixe para lá, não ache que é só pagar boletos, não ache que é só adquirir bens. É muito mais do que isso. É construir um legado, é fazer diferença na vida das pessoas e é ser feliz. Você falando em legado, é muito interessante essa frase, porque assim, todo mundo quer construir herança, né? Onde a gente deveria construir legado. Porque herança é o que eu deixo para as pessoas e legado é o que eu deixo nas pessoas. Então, acho que o importante é a gente deixar... Que legado a gente deixa? O que eu deixei nas pessoas que passaram pelo meu caminho? E uma frase, a gente até conversou isso antes, uma frase que eu li recentemente, né, rememorando, relembrando dela de uns tempos atrás, que é um filósofo chamado Eliphas Levi, que ele diz: saber, ousar, querer, calar. A vida se resume a isso, né? Eu preciso saber para ousar, eu preciso querer para conquistar, e quando eu conquisto, para poder conquistar, eu preciso me calar. Se eu não sei de nada, não sei o que eu quero, eu não tenho como ousar. Se eu não ousar, eu não vou ter o que eu quero. Mas para eu atingir o que eu quero, eu preciso me calar. Profundo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por este momento de troca de conhecimento. E siga o Denis nas redes sociais. Fala seu Instagram. Denis Zanini Palestrante. E o seu LinkedIn? O mesmo, Denis Zanini Palestrante. Meu LinkedIn é Valdilto Bandeira e o meu Instagram, Terapia Holística Bandeira. Vamos transformar a si para poder transformar o outro.